My friends, hoje vou trazer essa figura, esse ícone, que eu admiro muito, inclusive, essa personalidade que é o Jacan, para entendermos muitos princípios importantes quando se trata de aprender novos idiomas. Você sabe a diferença que tem entre o verde, o amarelo e o vermelho? Qual que é a diferença? E são três cores diferentes. Três cores diferentes. É sério, mas é verdade. São três cores diferentes, o verde, o amarelo e o vermelho. Essa é a grande diferença deles. Talvez você pense, o que tem a ver um chefe de cozinha com destravar o meu segundo idioma e finalmente começar a falar? Calma aí que tem tudo a ver, o spoiler é que o cara é francês, ele veio pro Brasil, ficou fluente na língua portuguesa na raça, sem professor, sem método, sem escola, sem nada. O cara aprendeu na cozinha, trabalhando, se divertindo, suando a camisa, se expondo. Suou o avental, no caso dele, né? Então vamos lá para as lições preciosas aqui, minhas e do mestre Jacan aqui, de como ser fluente num segundo idioma sem segredo e sem ficar paralisado nisso por anos. Let's rock! A primeira coisa que você precisa entender é que você pode falar inglês, você pode. Entenda isso, coloque isso de verdade na sua cabeça. Calma, 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 não me julga, porque eu não vou fazer nenhum discurso coach, nem nada motivacional aqui. O que eu quero dizer é que muitos acreditam, até eu mesmo acreditava, que falar inglês era algo restrito a poucas pessoas, porque por conta do método tradicional e antigo e as escolas foi construído na nossa cabeça que sem a gente ver que o inglês é só para as pessoas que têm um dinheiro, uma grana para pagar a escola lá durante os 5 anos, ou também pode ser que você pensa ou pensava que o segundo idioma é algo para as pessoas superdotadas, aquelas pessoas muito inteligentes. Só que olha só que louco essa fala aqui do Jacan, que nos mostra que não é nada disso, porque ele tá falando a realidade nua e crua, de como ele ficou fluente, como funcionou o aprendizado prático dele, sem escola, sem método tradicional, sem nenhum professor para acompanhar ele. Bora ouvir o chefe falando aqui para você entender um pouco melhor. Meu português é mais legal, mas meu português não é ruim. Só as pessoas que pensam que meu português é ruim. Não, pensam não, ouvem. Não, mas eu falo perfeito. Ó, eu estou falando português perfeito. O que você falou? De Não um entendi. jeito diferente dos outros. Olha que da hora, e o cara ali tá tirando com ele ainda, hein? Tirando sarro ali, tentando diminuir. Muito bom. Mas Mas dá pra colocar... não é um horror, não é um sotaque que eu me dei, nada. Eu falo desse jeito porque, como eu não estudei o português, eu cheguei aqui, entrei numa cozinha. Não, mas isso ninguém tinha dúvida, Henrique. Continua. Eu peguei uma professora de português no início, mas ela começou a falar mal português comigo. Ela parou. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então eu aprendi lá direto na cozinha, direto com todo mundo. Tava cara do Piauí, cara da Bahia, cara não sei de todos os lugares do Brasil. Então eu sou o cara mais completo de tudo, porque eu falo todos os estados que tem no Brasil. Amazônia, Piauí, Baiano, o irmão. Lembra que eu falei esses dias no vídeo a importância de não se preocupar com sotaque? Porque o idioma ele é muito versátil, é uma língua que é viva, não é uma coisa rígida. Vão existir vários tipos de sotaques e não tem problema, você vai ter o seu, crie o seu. O importante é pronunciar do jeito certo. Tem a diferença entre pronúncia e sotaque. Isso é uma prova do que eu tô falando, olha que legal que ele tá compartilhando aqui. Aprendi lá direto na cozinha, direto com todo mundo. Tava cara do Piauí, cara da Bahia, cara não sei de todos os lugares do Brasil. Então eu sou o cara mais completo de tudo, porque eu falo todos os estados que tem no Brasil. Amazônia, Piauí, Baiano, o irmão do Carioca. Então tudo isso. Olha que legal, olha só que interessante. Isso aqui é uma escola pra gente, hein, my friends? Percebe que o jeito dele de pensar e de enxergar o processo de ser fluente vai muito contrário daquelas crenças que nós carregamos? O Jacan, ele percebeu o perfil dele e como ele fica mais livre, mais solto para aprender, ele só foi com confiança naquilo, porque é o estilo dele, é o jeito dele. E para ele foi ao contrário, pelo que eu vi ali no que ele falou, né? Ter um livro e um professor meio que atrapalhou a desenvolver o português dele até, pelo que eu entendi ali. Mas qual é a moral da história aqui nesse primeiro assunto? É que esses pensamentos que o inglês é só para as pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm uma grana para pagar a escola durante os 5 anos, ou que é só para os inteligentões, os que se destacam, os superdotados, que a gente carregou por muito tempo, isso é uma inverdade, ou seja, é uma mentira que foi criada na nossa cabeça e nos limita muito, até reconhecermos, quebrarmos e tirarmos essa crença de dentro da gente.
Se você sentiu que fracassou, na verdade, talvez você nem fracassou. É que o método tradicional não ajudava todo tipo de pessoa a se expressar. Porque cada um tem o perfil de inteligência, de absorver as coisas, cada um tem o seu perfil de aprendizagem. Outro princípio importantíssimo que você precisa ter claro para você, para desenvolver o idioma de verdade, pegar a fluência, enfim. Falar desse jeito, com essa confiança, essa naturalidade, essa personalidade do Jacan aqui, falando fluente o português, que é o segundo idioma dele. Esse princípio se chama motivo. A razão pela qual, motivo mesmo, lá no fundo, lá no seu interior, descobrir por que você faz isso, que no caso é tentar ficar fluente no inglês, vai te ajudar a criar motivação para o seu cérebro e vai te manter engajado nessa jornada do segundo idioma até o final de forma muito mais saudável. Porque para desenvolver a fluência, você precisa ter consistência. Só que isso não vem com uma decisão que você toma. A partir de amanhã eu vou ter disciplina e dedicação para aprender inglês. Se fosse assim, simplesmente por um pensamento mais rígido e um comando que você dá para o seu cérebro e ponto, aí você começa a agir direitinho com disciplina. Se fosse assim, todas as pessoas que determinaram que estariam de dieta, elas estariam até o final e o mundo ia ser outro, cheio de pessoas satisfeitas, mas a realidade não é essa. Para você criar a motivação verdadeira, que é o combustível, aquela gana que vai te manter até o final, que vai te dar a energia e prazer pelo processo de estar ali todo dia, você precisa de uma única coisa: ter clareza do fim, clareza do motivo. Você precisa de uma conversa com você mesmo primeiro para entender isso e a partir de agora o seu motivo passar a ecoar dentro de você, te lançando cada vez mais para frente, fazendo você avançar. E o que você pode fazer? Pega um papel em branco, vai para um lugar afastado, dá uma meditada, conversa com os seus próprios pensamentos e intenções. E aí você escreve: quais são os meus sonhos que o inglês vai realizar na minha vida? Quais são as minhas metas de vida que o inglês vai me levar até elas? Pelo que e para quem você está fazendo esse esforço todo? Por que você está fazendo isso tudo? O esforço de aprender uma nova língua é pelas suas crianças? Por alcançar um progresso acima da média na sua área profissional? É pelo seu sonho de se aventurar nos outros países e conhecer culturas pelo mundo? Quem tem que responder tudo isso é você, porque não existe certo e errado quando se trata disso. Existe a sua motivação. Descubra qual é o seu real motivo e aí sim você vai estar preparado de verdade para desistir ou para começar definitivamente com tudo mais claro para você e ir até o final do que vale a pena. E agora que você entendeu que criar motivação não tem nada a ver com a força de vontade que a pessoa tem, se ela tem vergonha na cara ou não, mas tem a ver com provocar a produção de hormônios no seu cérebro, os neurotransmissores do ânimo e da motivação circulando ali por conta do motivo claro que você conseguiu determinar para sua mente e corpo. Então agora sim você está preparado para ouvir isso aqui. Não existe fórmula mágica. Você precisa enxergar o segundo idioma como um símbolo de disciplina e dedicação intensa. Por que eu tô falando isso aqui? Porque aí já vamos entrar no ponto que você precisa ser ativo, falar e se cansar, fala de novo. Não adianta querer aprender a andar de bicicleta sem cair, não é não? Então, da mesma forma, não adianta querer aprender uma língua nova sendo perfeito já sem errar, sem sotaque, sem esquecer uma palavra no meio de alguma conversa. É só mudar a ótica aqui, igual o Jacan. Encare isso daí como algo bonito, positivo. Pense que essas vulnerabilidades no meio do caminho fazem parte dessa grandeza da aprendizagem, da absorção prática de uma nova língua. Se você realmente quer falar e não só ficar limitado lendo legendas e livros. Vamos ver isso aqui que ele fala também, guys. Olha só que demais essa ideia dele. Olha que ponto de vista interessantíssimo. Mas porque também eu vou explicar uma coisa para vocês, realmente. Se eu começo a falar bem português, eu vou precisar baixar o preço. Cara, você tem toda a razão. Te Eu entendo também perfeitamente. acredito nisso. Eu sou o único cara que faz propaganda legendada. Eu adoro. Eu amo. Tem dois caras que foi propaganda legendada na TV no Brasil. Ah, você? Roberto Niro, que fez uma propaganda, não me lembro para quê. Aham. Eu. Não é bonito? Bom demais, eu acho maneiro. É? Nossa, Eu que acho estiloso, chiqueza. é chique. É chique de falar. Ó, tá legendado. No meu caso, não. Muita gente são ciumenta disso, hein? Puta, o cara fala mal português, eu não consigo. Eu mesmo sou ciumento, porque Olha só que demais, né? Esse cara é muito legal, ele é muito livre, assim, ele não depende da aprovação de ninguém. Essa personalidade dele ajuda, né? Esse cara bem resolvido,
Você vê que mentalmente, emocionalmente, ele tem essas coisas bem definidas, ele sabe quem ele é, ele tem uma inteligência emocional muito forte, né? E isso ajuda bastante também, porque o inglês está ligado a isso. O inglês está ligado à sua autoestima, porque você pode perceber que ele trabalhou demais a aceitação dele. Pelo que ele falou aqui, ele sabe que o português dele não é perfeito assim, não é igual o nosso, dá umas deslizadas e que precisa até de legenda às vezes. Só que ele brinca com isso que é da hora. O cara fala português em propagandas, tem gente que paga pra ele faz propagandas falando em português. E o trabalho dele é isso, ele fala português em rede nacional, que não é o idioma dele, o cara é francês. Só que ele se tornou uma pessoa fluente, confiante na língua portuguesa. Tá vendo o que eu falei no vídeo esses dias? Que fluência não é as milhares de palavras que você sabe, não é se você passou em 5, 3, 2, 4, 1 exames internacionais, não tem nada a ver com isso. Fluência é fluir. Você desenvolver, você conseguir falar sem travar, você fazer uma pergunta, responder, ouvir, complementar o que o outro falou. Talvez ele tenha, sei lá, ele tenha 20% do nosso vocabulário, mas ele é fluente, ele tem o vocabulário que ele precisa, ele fala com as pessoas no dia a dia, ele dá uma entrevista. Isso é fluência, que vem da palavra fluir, sustentar uma conversa de forma natural e fluida, nada mais, nada menos. Ele é a representação disso. O cara é pago para trabalhar na rede nacional, fala com autoridade. Então, será que o seu problema pode ser talvez que você seja muito rígido, muito duro com você mesmo? Pode ser que exista um monte de regra na sua cabeça que te limita de ser vulnerável e só deixar o processo natural e suave. Então, é basicamente isso que ele tá falando aqui, galera. Aceita que você vai ser imperfeito e vai soar como um Brazilian, vai soar como um brasileiro falando inglês. Fica claro aqui pra gente que o Jacan tá longe de ter uma ansiedade por querer falar o português perfeito como nós, como um brasileiro nativo, nascido no lugar. Porque no final das contas é o segundo idioma do cara, ele não é obrigado a falar que nem a gente. Um outro princípio chave, um princípio essencial é o exercício da consciência. Se concentre em se perceber constantemente. Se autoavalie no meio da sua semana, no meio do seu dia, de como você está fazendo e encarando essa prática do inglês aí. Será que já foi a vergonha me bloqueando de novo e eu deixei de treinar as habilidades ativas do idioma? Entendeu? Essa análise, essa consciência do seu comportamento, de como no desenrolar dos dias você está se relacionando com o idioma. Se for a vergonha te bloqueando e você parou de treinar as falas ativas, se expor na prática da conversação ali com alguma pessoa, ou a compreensão auditiva, você parou de treinar o seu ouvido porque pode ser que você se frustrou quando não entendeu alguém falando com você. Enfim, se for essa vergonha te bloqueando ou algum tipo de frustração, desabafa, conversa com alguém, resolve isso. Não deixa isso te tornar passivo de novo. Só lê legenda, só lê livro. Não é essa a ideia. Mas, por outro lado, é importantíssimo manter e criar o famoso equilíbrio. Não seja radical e não se esqueça de treinar as partes mais passivas do outro idioma, porque isso é essencial para sua evolução no idioma também. Que no caso é a tradução, é a escrita, a leitura, a memorização de vocabulário, é a gramática. Principalmente falando em gramática aqui, já deixa eu entrar então num novo assunto com você. Mais um princípio, mais uma crença agora, que é a crença mentirosa da gramática. Criaram uma narrativa por aí, o grande mercado do inglês, o nosso contexto geral aqui no Brasil, as escolas, as pessoas que vendem curso, enfim. Eles criaram uma crença mentirosa da gramática, essa narrativa que fica na cabeça das pessoas. Eles dizem que estudar gramática só te atrasa para ficar bom na conversação, mas isso está totalmente errado. É claro que existe um jeito errado sim de aprender a gramática e isso te atrapalha e te bloqueia muito na hora de evoluir e alcançar a fluência num novo idioma. Por exemplo, você só engolir regra no modo automático. Sabe aquela pessoa viciada em regrinha? Só estuda e faz lista de exercício, mais lista de exercício, estuda uma outra regra e pega uma outra regra e regra, muita gramática, muita teoria. Esse vício por regra e ficar engolindo essas regras do modo automático, sim, é um estudo burro de gramática que não vai te levar a lugar algum. Mas por outro lado, tem o estudo inteligente da gramática. Quem tá aqui no canal há algum tempo já sabe que eu falo isso e eu bato nessa tecla aqui. O que é o estudo inteligente da gramática? É você primeiro questionar quais são as estruturas de fala que você usa no português. Qual a gramática que você usa? Eu falo no presente, no passado,
no futuro? Eu formo perguntas e frases negativas. Então vou estudar isso num outro idioma. Esse é o estudo de gramática inteligente, através da assimilação. Você perguntando o porquê. Por que que aquela regra existe? Por que que eu vou estudar ela no outro idioma? O que que eu vou estar sentindo quando eu precisar usar esse estilo de frase, esse modelo? É para fazer uma pergunta? É para falar de uma forma mais direta, menos direta, uma forma neutra, não tão neutra assim? Porque se você começa a entender a raiz das regras, o porquê elas existem, aí você começa a usar elas no dia a dia. Aí faz sentido na sua cabeça, a sua mente assimila com alguma coisa real, alguma coisa prática do dia a dia. É uma ferramenta que eu vou usar para ser melhor, para estender a conversação e não para bloquear a conversação. Entende a diferença? Então se questiona o porquê que aquela regra existe, se tem alguma no português que se assemelha a ela, se tem a ver com ela. Vê quando você usa ela no dia a dia, quando você fala isso no português. Porque, cara, essa crença mentirosa de que gramática é ruim, só atrapalha, e gramática não, de qualquer jeito não. Como que você quer falar com confiança um dia se você não conhece, não domina naquele idioma que você quer ficar bom, a dinâmica de montar frases, a estrutura de montar perguntas, entre outras coisas importantes que a gramática nos traz, a gramática inteligente, sem ficar engolindo um monte de regrinha, fazendo lista de exercícios, sem entender direito o que você está fazendo, como que você vai usar aquilo na prática. Porque a gramática nada mais é do que como você organiza o vocabulário e organiza a sua fala, para que o que você comunica se torne algo compreensível. Resumindo, a gramática não são várias regras inúteis e estúpidas. Não. Ela tem um porquê. Entenda o porquê e daí o seu estudo de gramática não vai te dar tédio nunca mais. É o contrário. Isso vai potencializar a sua fluência, vai dar mais gás ainda para você voltar a entender mais a gramática, entender de novo como que aquela estrutura de frase é formada, como que eu faço a pergunta, como que eu falo na negativa, no presente, no passado, no futuro, quando eu quero dar uma ordem, como que eu falo dando uma ordem, é igual ao português? Só falo verbo, pegue, deixe, ande, não é igual ao português? Como que eu faço então? Entendeu? A gramática é inteligente como uma arma de guerra para você ir para a batalha, conseguir alcançar o que você deseja alcançar. Por favor, quebra essa crença mentirosa da gramática aí, porque na real ela te potencializa para fluência. E para você que chegou até aqui, eu quero te falar que tem um plano de estudos meu que está viralizado por aí, ajudando centenas de pessoas pelo mundo, que é o English Output. Basicamente é um cronograma de estudos que vai te dar uma sequência didática e todo o passo a passo detalhado para você destravar ou acelerar a sua fluência do inglês, estudando em casa e sozinho 20 minutos por dia. Clica aqui embaixo no link que eu tô deixando na descrição para você entender melhor sobre como ele funciona na prática, tirar as suas dúvidas lá no site e finalmente destravar esse inglês aí que tá travado, estudando com as ferramentas que a internet te dá de graça. Bom, esse foi o nosso vídeo de agora. Deixe comentários aqui, dúvidas, bloqueios, ideias de vídeos, sugestões de melhoras. Comenta aqui o que você quiser comentar. Vocês sabem que eu leio os comentários de vocês aqui e muitos desses comentários viram temas de vídeo, então não perde tempo, comenta aqui. Alright, my friends, peace out, God bless you all.